A psicóloga se choca com paciente negro que comemorava 35 anos de casamento secreto. Era uma manhã qualquer na sala de terapia de Ana, mas o que estava por vir mudaria tudo. Enquanto os raios de sol entravam pela janela, meticulosamente iluminando o consultório, a tensão parecia palpável. Ana, uma psicóloga renomada, estava acostumada a desbravar as complexidades da mente humana. No entanto, a porta se abriu e entrou Tony, um homem negro de olhar profundo e cheio de nuances. Com ele, não vinha apenas a história de um paciente, mas uma revelação que desafiaria seus próprios limites. Hoje, quero falar sobre amor. Tony começou, a voz embargada, e Ana imediatamente se sentiu fisicamente atraída por suas palavras. Havia algo misterioso em sua presença, como se a atmosfera ao redor criasse uma bolha de expectativa. Ele continuou, contando sobre um encontro inesperado com Davi em Lisboa, há 35 anos. As imagens que ele desenhava eram vívidas. Ana sentiu um nó na garganta. Aqui estava um amor que florescia em meio à repressão, como uma flor que desabrocha em uma fenda entre as pedras. E ela precisava ouvir mais. Durante o relato, Ana começou a questionar suas próprias crenças. O amor era realmente tão simples como a sociedade gostava de formatar? A paixão de Tony e David era, sem dúvida, pura, mas encoberta por camadas de rejeição. O coração de Ana acelerava, enquanto seus pensamentos giravam. Até que ponto ela estava disposta a ir para entender o outro em sua totalidade? E se a história de Tony refletisse partes de si mesma que ela havia enterrado há muito tempo? Tony parou. O silêncio pesado ocupou o espaço. Ana, ajudando-me a carregar esse fardo, você também pode encontrar seu próprio caminho. Sua voz era um sussurro, mas a intensidade da afirmação ressoou como um trovão. O ar ficou eletricamente carregado. O encontro deles não era apenas um diálogo. Mas, ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Tony parou. O silêncio pesado ocupou o espaço. Ana, ajudando-me a carregar esse fardo, você também pode encontrar seu próprio caminho. A intensidade da afirmação ressoou como um trovão. Mas antes que Ana pudesse responder, a porta do consultório se abriu abruptamente. Um homem de meia idade, com um olhar aflito, entrou sem cerimônia. O rosto dele era faminto. A atmosfera mudara instantaneamente. Ana ficou paralisada enquanto David, pálido e ofegante, lançava um olhar desesperado para Tony. Tony, você não pode continuar. Eles estão vindo. A voz dele tremia, e os olhos que um dia brilhavam com amor, agora transpiravam medo. Tony estremeceu, seu semblante escurecendo. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? A confusão em sua voz era palpável. Ana, presa entre o desespero e a curiosidade, sentia o coração acelerar. Eles descobriram sobre nós. Não deveria ter falado com ninguém, mas não consegui me segurar. Não podemos mais nos encontrar, Tony. É perigoso. David implorou, e a sala parecia encolher ao redor deles. O ar ficou pesado, e Ana teve a sensação de que o mundo havia parado. A revelação era intensa. O amor que Tony descrevera, tão puro e imaculado,
Agora era um amor cercado por segredos perigosos. Ana sentiu um nó na garganta, como se uma sombra estivesse se aproximando. Tony olhou para Ana, seus olhos cheios de dor e desafio. Ana, eu sempre soube que meu amor por David era arriscado, mas isso é muito mais do que eu poderia imaginar. A voz dele vacilava, como se as palavras fossem garfadas de sua própria carne. Cuidado, Tony. Eu não sei até onde eles estão dispostos a ir. Eles não vão parar até que alguém pague por isso. David falava com urgência, e Ana queria entender. Quem eram eles? Por que esse terror pairava entre eles? A tensão na sala era eletricamente carregada. Ana sentiu seus próprios medos emergindo, sua história entrelaçada na deles. O que aconteceria se esse terror se aproximasse dela? A realidade de um amor tão lindo ser jogado no abismo da violência a fez estremecer. Como poderiam existir tantas camadas de amor e de dor? Num impulso desenfreado, Ana se levantou. O que você precisa? Posso ajudar. Suas palavras saíram antes que ela pudesse pensar melhor. O que havia tomado conta de sua mente? Era compaixão ou um desejo de se descobrir no meio dessa tempestade? David virou-se rapidamente para ela, seus olhos carregados de desespero e gratidão. Acho que é tarde demais para isso, mas talvez seja a única saída. O tom dele tinha um misto de esperança e desespero. Neste momento, um barulho abrupto cortou o ar. Um estrondo na porta de entrada, como um presságio de algo aterrorizante. A porta se abriu com força, revelando duas figuras de uniformes escuros, os rostos impassíveis. O coração de Ana parou. O que era aquilo? Quem eram eles? Estamos aqui à procura de Tony e David. A voz era fria como aço, indiscutível. E qualquer resquício de segurança que ainda permitisse respirar sumiu. Ana sentiu o corpo tremer, gelada pela realização. A luta que se desenrolava diante dela era maior do que qualquer amor secreto. A liberdade e a vida de Tony e David estavam em jogo, e ela se via no meio de tudo isso. O que faria agora? Poderia ajudá-los? Ou as consequências mais sombrias da verdade estavam prestes a consumir todos eles? O silêncio se aprofundou, enquanto o mundo que eles conheciam desmoronava à sua volta. A necessidade de agir era premente, mas a dúvida permanecia. O que exatamente estava prestes a acontecer? O silêncio se aprofundou, enquanto o mundo que eles conheciam desmoronava à sua volta. O coração de Ana batia rápido, uma batida que parecia ecoar na sala sufocante. As figuras em uniformes escuros avançaram, mas algo inesperado aconteceu. Antes que qualquer um pudesse reagir, a luz da sala começou a piscar, e o barulho de passos apressados ecoou do corredor. Os policiais trocaram olhares nervosos, como se o medo tivesse atravessado a barreira de seus olhos impassíveis. O que foi isso? Um deles perguntou, sem saber o que esperar. Ana, em um impulso instintivo, se escondeu atrás de uma pilha de livros, enquanto a tensão parecia aumentar. E então, uma mulher irrompeu na sala. Sua presença era intensa e imponente. Ela estava vestida de forma elegante, mas seu olhar tinha a força de um furacão. Chegaram antes do planejado, ela declarou, ignorando os policiais. Como se é? Ana, você precisa entender, não é seguro aqui, disse a mulher, apontando diretamente para Ana, que estava sem palavras. Tony, David, precisamos ir agora. As coisas estão saindo do controle. Ana não conseguia decifrar a cena. Quem era essa mulher? O que ela tinha a ver com tudo isso? A sensação de perplexidade invadia sua mente.
Ela se sentiu como se estivesse em um labirinto sem saída. David olhou para a mulher com gratidão, mas também com medo. Você? Aqui? Mas não era você que... Não importa, ela gritou, a frustração transparecendo em sua voz. O que importa é que eles não podem saber de nós. Ninguém pode. O plano precisa continuar conforme o combinado. Que plano? Tony questionou, os olhos arregalados em choque. O amor que ele pensava que iria enfrentar junto a David agora parecia ser apenas uma pequena parte de algo muito maior. Ana sentiu uma onda de adrenalina. Todos estavam repletos de segredos, e a verdadeira natureza das relações estava prestes a emergir. Quando parecia que tudo estava perdido, essa mulher estava cheia de informações cruciais. Com um movimento rápido, ela pegou um celular e digitou freneticamente. A tensão na sala cresceu como uma tempestade se aproximando. Um deles já está aqui, ela disse, a voz agora um sussurro. Precisamos agir rápido. Tony, você não pode perder tempo. Você precisa se esconder. O pânico engrossava o ar e cada olhar refletiu uma mistura de temor e necessidade desesperada de verdade. Ana havia sido uma espiã, mesmo que involuntária, em uma intriga muito maior. Mas e se eu quisesse ajudar? Perguntou impulsivamente, sem saber de onde vinha a coragem. O que essa mulher sabia que ela não sabia? A mulher virou-se para ela, os olhos estreitos em intuição. Se você quer ajudar, então precisa fazer uma escolha. A verdade que você descobrirá pode mudar tudo o que você pensou que sabia sobre si mesma e sobre o amor. Outro estrondo cortou o silêncio, e a barra de segurança na porta estava sendo testada. O ambiente se encheu de ameaças e promessas. Então, uma ideia aterrorizante surgiu na mente de Ana. E se a mulher estiver com eles? E se isso for uma armadilha? Seu instinto gritava em resposta, mas a dúvida deveria ser deixada de lado. Com os policiais a poucos passos e segredos sufocantes atordoados nas vozes dos homens e da mulher, Ana percebeu que, qualquer que fosse a verdade, ela estava prestes a se revelar de forma brutal. O que estava acontecendo era maior do que eles poderiam controlar. Enquanto a porta começava a ceder, um grito ecoou pelo corredor. Um grito que não era humano. Mas quem ou o que estava vindo para eles? E o que isso significaria para todos ali? Ana engoliu em seco. E uma terrível certeza a envolveu. O que afinal era real? Não havia como saber. Mas a escolha tinha que ser feita, e o tempo se esgotava. O silêncio se aprofundou, enquanto o mundo que eles conheciam desmoronava à sua volta. Ana sentiu o coração batendo rápido, ecoando o medo no ambiente. Os policiais estavam a poucos passos e a tensão estava prestes a explodir. O estrondo na porta fez com que todos na sala se encolhessem. O caos se aproximava. Não olhem para eles, a mulher gritou. A urgência em sua voz cortou o ar. Precisamos de um plano. Com o celular ainda nas mãos, ela se virou para Tony. Sua expressão era intensa. Você não pode se entregar. Tony estava paralisado. O olhar agudo da mulher refletia a gravidade da situação. Mas o que está acontecendo? Perguntou, a voz trêmula. Um novo barulho soou, mais perto agora, e a luz começou a falhar de novo. Ana, vá para a porta dos fundos, a mulher ordenou, sem esperar resposta. A adrenalina pulsava nas veias de Ana. Ela se lembrou do que estava em jogo, vidas, amores e agora segredos que ameaçavam despedaçar tudo. Mas antes que pudesse se mover, um grito cortou a sala. Tony! David exclamou. O desespero em seus olhos era mais que evidente. Ele estava a poucos passos de distância, mas a luz piscando dificultava a visão. Não conte a eles a verdade, por favor. Ana sentiu um frio na barriga ao ouvir as palavras de David. O que ele queria dizer? Que verdade! Mas não havia tempo para fazer perguntas. O pânico estava se transformando em uma avalanche e seu instinto gritou para agir. Com cada segundo que passava,
a situação tornava-se mais crítica. Então, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu com um estrondo e uma figura conhecida apareceu. Era Maria, uma colega de Ana, mas não estava sozinha. Atrás dela, um grupo de pessoas entrou, e entre elas tinha alguém que Ana jamais esperaria ver: sua própria mãe. Os olhos de Ana se arregalaram, sua respiração falhou. O que ela estava fazendo ali? Como isso era possível? Ana, o que você está fazendo aqui? A mãe gritou, a expressão de choque clara em seu rosto enquanto seus olhos se encontraram com os de Ana. Você precisa sair. Eles vêm para vocês. Ana ficou em choque. O que você sabe que eu não sei? A pergunta saiu como um disparo. O mundo ao redor parecia girar, e cada segundo que passava só aumentava a confusão. Lágrimas começavam a brotar, mas ela se forçou a manter a calma. Eu nunca quis te colocar em perigo. A mãe respondeu, a voz aflita. Esses homens, eles estão aqui por um motivo. O que Tony e David representam, você não pode entender. Um novo grito, mais alto e desesperado, fez todos se virarem. Outra figura surgiu, alguém mais conhecido, completando o quebra-cabeça de confusão. Era Ricardo, o ex-namorado de Ana. O que vocês estão fazendo aqui? Isso não é seguro. Ele parecia tão perdido quanto todos ali. Ana sentiu a temperatura na sala cair. O que era essa reunião alarmante? Agora, com todos os segredos expostos, o que mais poderia acontecer? O que mais ela não sabia? Toda essa história, Ana, não é só sobre eles. A mulher ao lado de Tony disse, agora com um tom grave, é sobre você também. As palavras dela foram como um balde de água fria. O passado que Ana pensava estar enterrado, agora se levantava, e a verdade da sua vida começava a se entrelaçar de maneira assustadora com aquele amor clandestino. Sobre mim? Ana sussurrou, sem acreditar. O que seria isso? Precisei entender. Antes que pudesse perguntar mais, a porta estalou outra vez, e o som de sirenes ao longe ficou mais forte. A sala estava prestes a ser invadida. O tempo se esgotava. Cada um ali tinha uma escolha a fazer. A verdade estava ameaçada, e isso abalou a estrutura da confiança que Ana tinha em todos. A pergunta ecoava em sua mente. Que segredos estavam desenrolando-se e quais horrores a aguardavam? Antes que pudesse processar tudo isso, um estrondo fez o chão vibrar. O mundo exterior quebrando a tensão que cercava o grupo. O que estava prestes a entrar era uma tempestade. Uma que mudaria tudo de uma vez. Ana sentiu que a verdade, com todas as suas consequências poderosas, estava prestes a ser revelada. E nenhum deles estava realmente preparado para isso. Qual seria o custo da verdade? Ana mal conseguia processar a cena. A porta batia com força, e o ar estava quase elétrico. Os gritos e os movimentos frenéticos ao redor tornavam tudo caótico. Ela olhou para sua mãe e depois para Ricardo, suas expressões refletindo um tumulto interno. O que mais poderia acontecer? A mulher vaiou em direção à porta. Precisamos mover agora. Ela estava quase empurrando Tony e David em direção à saída de emergência, mas nesse instante um grito aterrorizante ecoou pelo corredor. A porta se abriu de uma vez e um grupo de pessoas irrompeu, mas não eram apenas os policiais. Eram figuras conhecidas de Ana. Uma das mulheres com uma expressão de ira e determinação era a Clara, uma terapeuta que Ana conhecia bem. Ao lado dela estavam alguns dos colegas de Ana. O que vocês estão fazendo aqui? Ana questionou, enquanto um frio subia pela coluna. Clara respondeu, ofegante. É mais complicado do que você imagina, Ana. Temos que sair daqui. Mas quando o olhar de Ana se encontrou com o de Clara, algo em seu estômago revirou. Por que ela estava tão agitada? O que estava acontecendo?
As palavras de Dave ainda ecoavam em sua mente. Não conte a eles a verdade. O medo nos olhos dele parecia real, palpável. O que ele sabia que os outros não sabiam? E de repente, tudo aconteceu em um flash. A mulher de antes, uma estranha que parecia saber tanto, começou a falar de novo. Clara, você não devia estar aqui. Ele precisa de você. A ênfase nas palavras dela fez o coração de Ana acelerar. Quem era ele? A tensão era insuportável. Então o inesperado ocorreu. Clara, visivelmente lutando contra lágrimas, deu um passo à frente. O que você precisa saber, Ana, é que você faz parte disso. De um jeito que nem você imagina. O olhar dela sobre Ana era cheio de preocupação e tristeza. Foi culpa minha. O que aconteceu na sua infância, nós tentamos proteger você. Mas agora, a verdade está prestes a se revelar. Ana engoliu em seco. O que estava acontecendo? Lembranças de sua infância, ocultas sob a poeira do tempo, começaram a jorrar como lava. Medos que achou que havia enterrado estavam voltando à superfície com uma força avassaladora. O que você quer dizer? Clara? A mulher ao lado de Tony respondeu. Ana, você não tem noção do que estamos lidando aqui. Este amor, essa luta, vai muito além de você acreditar. O silêncio se instalou, pesado e opressivo. Um barulho intenso cortou a conversa. Um dos policiais anunciou. Estamos fazendo um mandato de prisão. O coração de Ana disparou. Essa era a realidade? Estavam todos ali e num redemoinho de calamidades, esperando que o caos os consumisse? Um grito. Não. O som era de David e Ana sentiu o chão se abrir sob ela. O que você fez, Clara? E antes que pudesse entender, o caos se intensificou. Clara desabou, seu corpo tombando para o lado, e Ana ficou paralisada. O que tinha acontecido? O que mais estava escondido? Então, uma voz profunda atravessou a sala, cortante. Você não pode esconder a verdade por muito tempo. Um dos homens que invadiram a sala avançou com um olhar que poderia derreter gelo. Ana sentiu seu coração acelerar. Este amor, a história deles, ela pode destruí-los. Comprido e denso, o clima na sala mudou radicalmente. O que significava tudo isso? A amorosa história de Tony e David agora não era apenas um relato. Era uma conexão fatal que estava prestes a ser exposta. Algo se movia nas sombras e Ana sentiu um nó formidável na garganta. Clara, agora caída, olhou para Ana, seu olhar suplicante. Você precisa escolher, Ana. Salvar o amor deles ou revelar a verdade que pode destruir a sua. O peso das palavras dela ecoou na mente de Ana. A sala parecia girar. A vida dela havia sido uma tapeçaria de segredos. E, de repente, ela percebeu. Diante de si, o amor estava costurado com a dor. E a dor era tudo. O que mais estava escondido? Qual era a verdade que poderia mudar tudo? O estrondo da porta e a aproximação desesperada do inevitável estava prestes a explodir em uma revelação que transformaria o rumo de suas vidas para sempre. A escolha parecia iminente, mas a resposta ainda era um enigma. O silêncio se aprofundou, enquanto o caos se aproximava. Ana olhou para Clara, sua mente girando. O que ela queria dizer? A tensão era tão intensa que podia ser cortada com uma faca. Os homens em uniforme olhavam em volta, suas expressões endurecidas e o ar pesado fazia o coração de Ana disparar. Então, o inesperado aconteceu. Clara, ainda caída, começou a se mover de maneira estranha, como se estivesse se contorcendo em dor. Ana piscou, confusa, e então viu um fio de sangue escorrendo pela lateral da cabeça de Clara. O pânico tomou conta dela. Clara. Você está bem? A voz saiu como um sussurro, mas Clara
apenas olhou para Ana, seus olhos cheios de desespero. Não podemos deixá-los descobrir a verdade. Clara balbuciou e suas palavras soaram como um aviso. Um dos policiais se aproximou, sem perceber o que estava prestes a ocorrer. O olhar de Ana se deu conta do que estava em jogo. Clara não, mas antes que pudesse continuar, uma explosão de gritos e movimentos aconteceu. A mulher que havia entrado com Tony e David agarrou o braço de Ana, puxando-a para perto. Está tudo prestes a mudar. Você tem que escapar agora. As palavras dela eram uma ordem disfarçada de súplica. O medo e a urgência deixaram Ana sem reação. O que estava acontecendo? Em meio ao tumulto, um grito cortante ressoou. Não era um grito de dor, mas de terror. Ana virou-se, buscando a origem do som, quando um dos homens em uniforme caiu para trás. Sua expressão de horror congelada. Uma lâmina reluzente havia surgido sem aviso. Um movimento rápido que fez o mundo ao redor dela desmoronar. O que tinha acontecido? Olhando para o corredor, Ana percebeu uma sombra. Um movimento veloz que trazia com ele um ar de desespero e não apenas agressão. Era algo ou alguém que parecia ter saído de um pesadelo. E ali estava José, o ex-namorado de Ana, um passado que ela tentara deixar para trás. Mas ele não estava apenas ali. Ele segurava a faca e os olhos dele estavam cheios de uma fúria que ela nunca vira antes. Você não pode esconder a verdade, Ana. Eles precisam saber, não é só sobre eles. Sua voz era como aço, cortante e fervorosa. Ela sentia que o chão se movia sob ela. José, não! O que você está fazendo? A confusão tomou conta, mas não havia tempo para dúvidas. Ele se virou para Clara, ainda caindo, sua expressão misturando dor e raiva. Você queria que eu ficasse calado? Chega! A verdade vai sair e não importa o que custe. Ana olhou ao redor, absorvendo a cena. Homens, mulheres, amores, segredos, tudo em um caos monumental. O que era essa verdade que ele tanto falava? Clara, agora frágil e ofegante, cravou o olhar no ex. Você não sabe o que está fazendo. Isso vai acabar tudo. E então a lâmina brilhou novamente, se movendo em direção ao corpo de Clara. O tempo parecia desacelerar. Ana gritou: não. Um impulso desenfreado tomou conta dela e, sem pensar, lançou-se na direção de José. Ele não podia fazer isso. Clara não merecia aquilo, ninguém merecia. O impacto foi brutal. Ana e José se chocaram, a lâmina cortando o ar ao lado. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, enquanto todos na sala se viraram para o tumulto. Mas no movimento, algo mais se revelou. Clara empurrou a mulher que estava com Tony, uma expressão de fúria e determinação nos olhos dela. Agora, é hora de descobrir a verdade. E foi nesse instante que Ana percebeu. Uma luz intensa atravessou a sala, e tudo se desfez como uma ilusão. Isso não era apenas uma luta entre amores secretos e medos ocultos. Era uma batalha por respostas, por aquele passado que se recusava a permanecer enterrado. O que mais todos estavam ocultando? Que verdades estavam prestes a ser reveladas? Antes que pudesse pensar, um novo barulho ecoou do corredor. A porta, já testada várias vezes, começou a se abrir com violência. O olhar de Ana se fixou em José, em Clara, no caos. Tudo aquilo havia transformado suas vidas em um campo de batalha, e ela não estava mais na segurança do consultório. O que estava prestes a entrar na sala poderia destruir tudo. Que verdades estavam escondidas? A eletricidade no ar aumentou, e o tempo parecia se esgotar novamente. Ana sabia que o preço da verdade seria alto, e nesse momento tudo poderia mudar. O que ela realmente conhecia sobre amor?
e qual preço eles estavam dispostos a pagar. A porta estremeceu violentamente e, com um estrondo, abriu-se de uma vez. Os policiais, momentaneamente distraídos pela confusão, se viraram, e no meio do caos, uma nova figura surgiu. Júlia, a irmã de Ana. Seu rosto estava pálido e seus olhos, arregalados de pavor, pareciam refletir tudo o que estava prestes a acontecer. Não! O que você está fazendo aqui? Ana gritou, sua voz tremendo ao ver a irmã. Júlia nunca devia ter se envolvido nisso. O horror no rosto da irmã era claro, mas antes que pudesse falar, Júlia ergueu as mãos, como se tentasse manter a paz, mas a tensão era palpável. Você não entende, Ana. Eu precisava vir. Tem algo que vocês precisam saber. O desespero na voz dela fez Ana hesitar, o coração batendo no peito como um tambor descontrolado. O que mais estava escondido? Eles não podem saber. Clara gritou de volta, agora ofegante e vulnerável, a cabeça inclinada enquanto tentava se levantar. As palavras de Clara cortaram o ar como uma lâmina. O tempo parecia ter parado por um segundo, mas a verdade que se acendia na mente de Ana a fez ansiar por respostas. Sobre o que você está falando, Júlia? Ela perguntou, a voz quase num sussurro, deixando escapar a urgência cada vez mais aguda. Júlia respirou fundo, parecendo lutando contra algo. Ana, lembre-se do que aconteceu naquela noite. A noite do incêndio. Eu não contei tudo. Sobre o que vi, sobre quem estava lá. As lembranças inundaram a mente de Ana. Imagens distorcidas de uma noite marcada por tragédias. O fogo, as chamas engolindo tudo, mas acima de tudo, a presença de alguém insistente. Uma figura que ela não conseguia identificar. Mas isso foi anos atrás, Júlia. O que isso tem a ver com o que está acontecendo agora? O apelo dela era um misto de esperança e desespero. Tem tudo a ver, Ana, Júlia insistiu, os olhos brilhando com emoção. Porque eu vi David. Ele estava lá naquela noite. Ele estava com você e eu vi ele sair. Ele estava envolvido com tudo isso. Eu nunca contei porque tinha medo. Mas agora não há tempo. Precisamos sair. As palavras de Júlia caíram como uma bomba. Ana sentiu um nó se formar em seu estômago. Não, isso não pode ser verdade. Você está errada. O chão parecia desmoronar sob seus pés, enquanto tentava processar a enormidade da revelação. Não, não, não! Davi gritou, os olhos arregalados com a súbita reviravolta. É mentira! Você não pode acreditar nela. O terror na voz dele fez a sala parecer um caldeirão em ebulição. Ana olhou para ele, sua mente girando. Mas antes que pudesse fazer sentido do que estava acontecendo, um novo barulho cortou a confusão. Um grito vindo do corredor, agudo e aterrador. E então a luz começou a falhar novamente. O pânico aumentava. O que estava se aproximando? Os policiais, agora alertados pela gritaria, estavam a um passo de entrar no consultório. Júlia parecia frágil, quase como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Ana, você precisa decidir agora. Precisamos nos afastar ou a verdade se tornará nossa eterna prisão. Ana sentia a pressão do mundo sobre ela. A revelação de Júlia, o desespero de David, a força da mulher que havia surgido antes. Tudo estava à beira do colapso. O que mais estava enterrado nessa história tortuosa? Poderia David ser realmente parte de tudo isso? Cada dúvida se transformava em vitalidade amarga. Saia, todos vocês! Gritou um dos policiais, o tom afiado como uma faca. Eles se aproximavam, prontos para fazer cumprir a lei de uma forma que nem Ana, nem nenhum deles desejava. O tempo se esgotava a cada segundo. Em um impulso, Ana olhou para sua irmã e depois para David. Eu não sei em quem confiar mais, mas precisamos sair agora. O eco de sua própria voz parecia distante, como se tivesse se perdido em um labirinto de incertezas.
A decisão estava em suas mãos. Mas a dúvida se refletia nos olhares ao seu redor. O que era realmente verdade? As portas da sala estavam prestes a abrir e, com isso, uma nova realidade seria revelada. Uma última pergunta ecoou na mente de Ana. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? E qual seria o resultado dessa busca? Ana estava paralisada, o peso da revelação de Júlia esmagando-a. As palavras da irmã a atingiram como um soco no estômago. David estava no incêndio? A única coisa que ela conseguiu deixar escapar foi um eco de incredulidade. Mas não havia tempo para confusão ou choque. O estrondo da porta ecoou novamente. Estamos fazendo um mandato de prisão. Os homens uniformizados estavam se aproximando. A pressão aumentou. Os rostos ao seu redor se tornaram uma névoa indistinta, enquanto seu cérebro tentava processar a avalanche de informações. David estava em apuros, e agora ele era parte de algo mais sombrio ainda. Mas por quê? Precisamos sair. A mulher ao lado de Tony gritou, puxando-o em direção à saída. A tensão na sala se transformou em um frenesi. As vozes se sobrepunham, os passos se aceleravam e o coração de Ana batia descontroladamente. Não! Clara! Gritou David, o pânico transparecendo em seus olhos. Você não pode deixar eles levarem você. Mas Clara, enfraquecida, parecia ter perdido a força. A dor que lhe traía o semblante tornava tudo mais negativamente intenso. Eu não consigo, ela murmurou, antes de claudicar para o lado. Uma expressão de terror cruzou o rosto de Ana ao ver a mulher desmoronar. Clara, a urgência de salvar sua colega a fez correr na direção dela, mas o ruído da porta sendo aberta se sobrepunha a tudo. A sala estava cheia de movimento e caos. Os policiais entraram em peso, suas vozes ressoando. Saia do caminho. Um deles empurrou Ana para o lado, e a pressão do momento fez seu peito apertar. Então, o que aconteceu a seguir fez o tempo parar. Um grito estridente cortou o ar. Era Júlia. Estava lutando com alguém. Ana virou-se e viu a irmã sendo puxada por uma mão firme. José, o ex-namorado, surgira das sombras. O olhar dele era de pura fúria e desespero. Você não vai interferir, Júlia. José, não! Ana gritou, mas já era tarde demais. O rosto de Júlia se contorceu em dor. José estava segurando uma arma. Uma arma. O som da metal contra a pele de Júlia ecoou em sua mente. Uma instantânea sensação de desgraça invadiu a sala. O que ele estava pensando em fazer? O silêncio se instaurou. Todo mundo parou. A tensão se acumulou, tornando o ar pesado, agonizante. Havia um segundo de calma, seguido pelo caos total. Um grito de Ana rompeu a imobilidade. Largue minha irmã! Você não precisa disso! José olhou para ela, a confusão cruzando o rosto. Estou fazendo isso por você, Ana. As palavras dele saíram como um rosnado, repletas de uma melancolia distorcida. O que ele estava pensando? Por mim? Isso é loucura! A dor no coração de Ana se intensificou. As expressões ao redor dela eram um reflexo de pura terror. A última coisa que ela queria era que alguém se machucasse mais. Ela tinha que fazer algo. Então, em um ato desesperado, Ana se aproximou. Um pé na frente do outro. José, escute. Não é isso que você quer. Pense na nossa infância, nas memórias boas. Suas palavras foram um fio esperançoso em meio ao pânico. Seria possível resgatar alguma razão? Mas a reação de José foi devastadora. Você não entende. Eles vão tirar tudo de você. Eles vão usar você como uma marionete. Ele estava certo em parte, mas as chamas da sua paranoia estavam consumindo a humanidade dele. A realidade ao redor de Ana começou a se distorcer. Os policiais a observaram com cautela, prontos para agir. Estamos aqui para ajudar. Largue a arma e podemos resolver isso.
Um deles gritou, mas a voz dele soou distante, quase irrelevante. Não, viram o que fizeram com Clara. Não vou deixar que façam o mesmo com você, Ana. A voz de José ressoou com uma convicção horrenda. A adrenalina gerava uma sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. Não, por favor. Ana estendeu a mão, o desespero moldando cada palavra que saiu de sua boca. Se você se entregar agora, podemos encontrar uma solução. Mas antes que pudesse terminar, um movimento rápido sobreveio. A mulher ao lado de Tony, em um impulso, se lançou em direção a José. Não, você não vai fazer isso. Ela tentou desarmá-lo, mas um estampido ecoou. O som da arma disparando cortou o ar e atingiu o chão. Um susto. Todos gritaram. O caos se transformou em um mar de gritos, passos frenéticos. O impacto foi ensurdecedor. Clara, Ana gritou, mas agora estava tudo fora de controle. Cada um lutava por sua vida, enquanto as paredes se tornavam um espaço sufocante, ameaçador. E no meio de tudo isso, Ana percebeu que a única maneira de sair daquele pesadelo era unindo-se àqueles que, por muito tempo, haviam estado no lado oposto da verdade. Mas o que exatamente era essa verdade? E até onde ela estava disposta a ir para descobrir? O estrondo do disparo ressoou em sua mente, o começo de um novo terror, e a promessa de que nada mais seria como antes. Ana estava paralisada, o peso da revelação de Júlia esmagando-a. As palavras da irmã a atingiram como um soco no estômago. David estava no incêndio? A única coisa que ela conseguiu deixar escapar foi um eco de incredulidade. Mas não havia tempo para confusão ou choque. O estrondo da porta ecoou novamente. Estamos fazendo um mandato de prisão. Os homens uniformizados estavam se aproximando. A pressão aumentou. Os rostos ao seu redor se tornaram uma névoa indistinta, enquanto seu cérebro tentava processar a avalanche de informações. David estava em apuros, e agora ele era parte de algo mais sombrio ainda. Mas por quê? Precisamos sair. A mulher ao lado de Tony gritou, puxando-o em direção à saída. A tensão na sala se transformou em um frenesi. As vozes se sobrepunham, os passos se aceleravam e o coração de Ana batia descontroladamente. Não, Clara! Gritou David, o pânico transparecendo em seus olhos. Você não pode deixar eles levarem você. Mas Clara, enfraquecida, parecia ter perdido a força. A dor que lhe traía o semblante tornava tudo mais negativamente intenso. Eu não consigo, ela murmurou, antes de claudicar para o lado. Uma expressão de terror cruzou o rosto de Ana ao ver a mulher desmoronar. Clara, não! A urgência de salvar sua colega a fez correr na direção dela, mas o ruído da porta sendo aberta se sobrepunha a tudo. A sala estava cheia de movimento e caos. Os policiais entraram em peso, suas vozes ressoando. Saia do caminho. Um deles empurrou Ana para o lado, e a pressão do momento fez seu peito apertar. Então, o que aconteceu a seguir fez o tempo parar. Um grito estridente cortou o ar. Era Júlia. Estava lutando com alguém. Ana virou-se e viu a irmã sendo puxada por uma mão firme. José, o ex-namorado, surgira das sombras. O olhar dele era de pura fúria e desespero. Você não vai interferir, Júlia. José, não. Ana gritou, mas já era tarde demais. O rosto de Júlia se contorceu em dor. José estava segurando uma arma. Uma arma! O som do metal contra a pele de Júlia ecoou em sua mente. Uma instantânea sensação de desgraça invadiu a sala. O que ele estava pensando em fazer? O silêncio se instaurou. Todo mundo parou. A tensão se acumulou, tornando o ar pesado, agonizante. Havia um segundo de calma, seguido pelo caos total. Um grito de Ana rompeu a imobilidade. Largue minha irmã!
Você não precisa disso. José olhou para ela, a confusão cruzando o rosto. Estou fazendo isso por você, Ana. As palavras dele saíram como um rosnado, repletas de uma melancolia distorcida. O que ele estava pensando? Por mim? Isso é loucura. A dor no coração de Ana se intensificou. As expressões ao redor dela eram um reflexo de puro terror. A última coisa que ela queria era que alguém se machucasse mais. Ela tinha que fazer algo. Então, em um ato desesperado, Ana se aproximou, um pé na frente do outro. José, escute, não é isso que você quer. Pense na nossa infância, nas memórias boas. Suas palavras foram um fio esperançoso em meio ao pânico. Seria possível resgatar alguma razão? Mas a reação de José foi devastadora. Você não entende. Eles vão tirar tudo de você. Eles vão usar você como uma marionete. Ele estava certo em parte, mas as chamas da sua paranoia estavam consumindo a humanidade dele. A realidade ao redor de Ana começou a se distorcer. Os policiais a observaram com cautela, prontos para agir. Estamos aqui para ajudar. Largue a arma e podemos resolver isso. Um deles gritou, mas a voz dele soou distante, quase irrelevante. Não, viram o que fizeram com Clara. Não vou deixar que façam o mesmo com você, Ana. A voz de José ressoou com uma convicção horrenda. A adrenalina gerava uma sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. Não, por favor. Ana estendeu a mão, o desespero moldando cada palavra que saiu de sua boca. Se você se entregar agora, podemos encontrar uma solução. Mas antes que pudesse terminar, um movimento rápido sobreveio. A mulher que havia entrado com Tony e David agarrou o braço de Ana, puxando-a para perto. Está tudo prestes a mudar. Você tem que escapar agora. As palavras dela eram uma ordem disfarçada de súplica. O medo e a urgência deixaram Ana sem reação. O que estava acontecendo? Em meio ao tumulto, um grito cortante ressoou. Não era um grito de dor, mas de terror. Ana virou-se, buscando a origem do som, quando um dos homens em uniforme caiu para trás, sua expressão de horror congelada. Uma lâmina reluzente havia surgido sem aviso, um movimento rápido que fez o mundo ao redor dela desmoronar. O que tinha acontecido? Olhando para o corredor, Ana percebeu uma sombra, um movimento veloz que trazia com ele um ar de desespero e não apenas agressão. Era algo ou alguém que parecia ter saído de um pesadelo, e ali estava José, o ex-namorado de Ana, um passado que ela tentara deixar para trás. Mas ele não estava apenas ali. Ele segurava a faca, e os olhos dele estavam cheios de uma fúria que ela nunca vira antes. Você não pode esconder a verdade, Ana. Eles precisam saber, não é só sobre eles. Sua voz era como aço, cortante e fervorosa. José, não! O que você está fazendo? A confusão tomou conta, mas não havia tempo para dúvidas. Ele se virou para Clara, ainda caindo, sua expressão misturando dor e raiva. Você queria que eu ficasse calado? Chega, a verdade vai sair, e não importa o que custe. Ana sentiu uma onda de adrenalina. Todos estavam repletos de segredos, e a verdadeira natureza das relações estava prestes a emergir. Com um movimento rápido, ela pegou o celular da mulher ao seu lado e, em um ato desesperado, disparou uma mensagem. Socorro! Foi tudo o que conseguiu escrever. E então, como se o universo estivesse em sintonia com suas palavras, um estrondo repentino reverberou pelo corredor. A sala inteira tremeu. O que estava acontecendo? O que mais poderia acontecer? O caos que se aproximava era palpável, e Ana tentou manter a calma. A tensão aumentou. O olhar de José passou por ela e focou em Júlia. O que ele sabia? De repente, a faca balançou e, num movimento inesperado, ele se lançou em direção à irmã. A verdade não pode morrer, gritou José. Um movimento errático, e o mundo de Ana ficou em pausa. A faca atingiu Júlia no ombro. O grito dela cortou o ar.
Uma onda de horror inundou a sala. O sangue jorrou e o último fio da sanidade de Ana se despedaçou. O tempo parou. O impacto do que ele acabara de fazer reverberou em seu coração como um tambor descontrolado. Ana não tinha certeza do que estava acontecendo. Tudo se desdobrava diante dela como um pesadelo. A realidade se esfacelava enquanto a porta atrás deles se fechava, cortando qualquer possibilidade de fuga. O que acontecia? O que José havia feito? Essa reviravolta chocante alterou tudo, e Ana sentiu que estava prestes a perder tudo. Então, no meio do caos, Clara levantou a voz. Eu sei a verdade sobre você, José, e você não pode esconder mais. A história que você pensou ter enterrado nunca se foi. O som de seus gritos era ofuscante. As palavras dela eram como um fogo que começava a se espalhar em meio às cinzas. O que Clara sabia? Ana sentiu o peso da pergunta. O passado, enterrado e esquecido, estava ressurgindo. Quais segredos antigos poderiam ser revelados agora? A faca, a ferida, tudo estava entrelaçado em um emaranhado de verdades que poderiam destruir não só a vida de Júlia, mas tudo ao seu redor. E sentindo que as consequências estavam se desdobrando em tempo real, Ana percebeu que a batalha não era apenas pelo amor, mas pela verdade, e estava prestes a explodir. O que mais poderia ter sido escondido? E como tudo isso poderia acabar? O silêncio cortante foi quebrado pelo grito de Júlia, que ecoou na sala, fazendo o coração de Ana disparar. José, não! O terror em sua voz era palpável e o caos parecia ter atingido seu ápice. José estava apavorado. Sua destrutividade transcendia todos os limites. Ele segurava a faca, tremendo. Ana sentiu um nó na garganta, um aperto que a fazia querer gritar, querer correr, mas seus pés estavam cravados no chão. Largue minha irmã! Ana exclamou, seus olhos fixos na cena desenrolando-se à sua frente. O olhar de Júlia estava cheio de medo, mas também de uma resistência impressionante. Ela sabia que estava arriscando tudo, mas era ainda mais importante proteger Ana. Nesse instante, Clara se ergueu, com uma determinação que desafiava sua condição debilitada. Você não precisa fazer isso, José. A verdade não se impõe assim. Sua voz era um misto de fraqueza e força, como um fio tênue que se recusava a se romper. O que você realmente quer? A tensão cresceu, uma tempestade emocional prestes a explodir. Os policiais, prontos para agir, pareciam se mover lentamente. O clima estava pesado, o ar cortante, e Ana soube que precisava agir. José, escute, isso não é você. Eu sei que você é melhor do que isso. A súplica saiu de seus lábios, o impulso de amor, de esperança. Mas em seu olhar, Ana viu o desespero. Ele tinha perdido o controle, e a faca parecia ser a única coisa que o mantinha ancorado na realidade. Eles vão me destruir, Ana. Eu não posso voltar atrás. A dor nas palavras dele era intensa, e Ana percebeu que não se tratava apenas de raiva, mas de um medo profundamente enraizado. Clara, percebendo a vulnerabilidade do homem à sua frente, disse: José, você não está sozinho. O que aconteceu no passado não precisa definir seu futuro. Liberte-se disso. O que foi dito a José fez o ambiente arder de uma esperança estranha. A fogueira da confusão começou a perder força. Ana sorriu levemente, uma fagulha de compreensão. E em uma fração de segundos, a oposição falhou em criar barreiras. A verdade é poderosa, mas também é libertadora. Nós todos temos coisas a superar. Foi como se o tempo parasse. Um silêncio profundo se instalou, e por um breve momento, José parecia hesitar. O olhar dele se suavizou e Ana viu a luta interior. A faca escorregou um pouco,
sem que a situação perdesse a gravidade. Você tá certa. E ao falar, ele começou a descer as mãos, a expressão de um homem perdendo a batalha com seus próprios demônios. Uma lufada de alívio passou pela sala, embora a tensão ainda pulsasse no ar. Mas antes que algo pudesse ser resolvido, um grupo de policiais, crédulos e determinados, avançou com passos firmes, prontos para agir. Em um movimento rápido, Ana fez sinal a eles. Espere, ele só precisa de um momento. Mesmo com seus corações acelerados, os olhos dos policiais permaneceram fixos em José, prontos para agir. Mas aquele momento de fraqueza transformou-se em um instante de conexão. Os sentimentos pairaram no ar, e no meio daquele turbilhão, Ana fez uma escolha. Juntos podemos enfrentar isso. Não deixem que o medo nos separe. Entre lágrimas, a sala se iluminou com um sentimento novo. José olhou para Júlia e para Ana, a consideração em seu olhar. O alívio não preenchia só o ambiente. Havia uma chance de redenção. Uma onda de unidade e amor começou a quebrar as paredes que por tanto tempo se erguiam entre eles. Os policiais hesitaram, e uma decisão foi tomada. Um deles aproximou-se, mantendo a voz tranquila. Estamos aqui para ajudar. Vamos resolver tudo isso. A tensão ainda estava ali, mas a possibilidade de um novo começo se entrelaçou com a dor do passado. O caminho seria longo e as cicatrizes demorariam a curar, mas havia esperança. O amor e a verdade eram transbordantes e todos sabiam que precisariam de coragem para seguir em frente. A vida não poderia mais ser a mesma. Enquanto os policiais começavam a conduzir José para fora, Ana confirmou seu olhar com Júlia, um sinal de que, apesar das dificuldades, elas estariam juntas nessa jornada. Clara a observou, um sutil sorriso de orgulho em seu rosto. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito, e a história deles não terminaria assim. O que mais estaria por vir? O mundo continuaria a girar, e as verdades escondidas no passado poderiam um dia vir à tona. Um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Enquanto a cena se desvanecia nas sombras, um chamado ecoou. Pessoal, isso é urgente. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder nenhum dos próximos capítulos dessa história emocionante. Esgotem o botão de like agora e ajudem a fortalecer o canal. Não se esqueçam, inundem a seção de comentários com suas reações e teorias. Sua voz é importante. E compartilhem este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e a jornada que virá. O apoio de vocês é o que mantém tudo isso vivo. Não esperem nem mais um segundo.